Big Brother Brasil e sobre o caso de importunação sexual, os casos, não é mesmo? O cantor MC Guimê e o lutador, o Cara de Sapato, devem prestar depoimento à Polícia Civil, então, no Rio de Janeiro, nos próximos dias. Eles que foram intimados a comparecer da delegacia depois de serem expulsos do Big Brother Brasil por importunação sexual. Quem atualiza pra gente essa história, que vai continuar repercutindo pela próxima semana, assim como repercutiu, claro, na última semana, o Pedro Dura vai trazer pra gente os detalhes, então, atualizados do que está acontecendo nesse momento. A gente viu, nos últimos dias e principalmente ontem, tanto o Guimê quanto o Cara de Sapato se manifestaram e o assunto deve continuar rendendo. Pedro. Pois é, Muriel, porque essa semana deve ser uma semana decisiva para essa investigação, para a delegada poder tomar a decisão se ela vai indiciar os dois ou não. Isso vai depender de duas coisas nesse primeiro momento. Vai depender da análise das imagens. Ela me disse que pediu para a TV Globo as imagens daquela noite de quarta-feira, que foi a noite que aconteceu a festa, em que os dois teriam cometido atos de importunação sexual contra a atriz mexicana Dania Mendes, que estava fazendo um intercâmbio aqui no Big Brother brasileiro. E aí, a expectativa da delegada é justamente olhar essas imagens junto com a equipe dela. A delegacia de atendimento à mulher de Jacarepaguá é uma delegacia bem pequenininha, então a equipe não é uma equipe tão grande, mas vão ter que se debruçar. O Big Brother tem dezenas de câmeras. Ela pediu as imagens brutas, sem corte, sem edição, para poder saber exatamente qual foi a cronologia dos fatos que acabaram culminando na abertura desse inquérito. Além disso, ela também tem a expectativa de ouvir nos próximos dias, a partir de amanhã, o depoimento do Antônio Carlos Júnior, lutador, conhecido como Cara de Sapato, e do MC Guimê, cantor de funk, os dois que eram participantes do Big Brother até a última quinta-feira, quando foram expulsos depois da abertura do inquérito da Polícia Civil. E aí, portanto, quando ela passar por essas duas fases da investigação, a análise das imagens e a oitiva do depoimento dos dois, aí a expectativa é que ela peça novas diligências, se assim julgar necessário. O que podem ser essas novas diligências? Pode ser, por exemplo, ouvir outras testemunhas, como participantes do reality show e também a equipe ali da produção, pessoas que trabalham no programa, que trabalham na TV Globo. Essa era a expectativa dela quando a gente conversou, justamente para poder saber qual vai ser o andamento das investigações daqui para frente. Aí decidir se vai indiciar eles ou não. O Ministério Público se oferece essa denúncia e aí se eles vão ser ou não julgados. A delegacia que investiga isso, Muriel, é a DEAN, Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá. Por que essa delegacia foi escolhida para isso? Porque a delegacia é a mais próxima de atendimento à mulher na região onde ficam os estúdios da TV Globo, onde está a casa do Big Brother. Portanto, não é a primeira vez que há uma situação que envolve polícia no Big Brother e que esta delegada são chamadas a abrirem uma investigação, um inquérito. 2017, por exemplo, teve uma situação envolvendo dois participantes, um homem e uma mulher, da mesma forma, e esse homem jogou essa mulher contra a parede, apontou o dedo na cara dela. Isso também foi aberto o inquérito naquela época. A delegada era a mesma delegada, justamente por uma agressão que teria acontecido dentro da casa do Big Brother. Então, portanto, essa investigação vai continuar correndo pela Delegacia da Mulher de Jacarepaguá. Nesses pronunciamentos que fizeram tanto o MC Guimê quanto o Antônio Cara de Sapato, eles não tentaram se justificar pelo que aconteceu, apenas pediram desculpas, falaram que estão tentando entender melhor o que aconteceu, reconheceram a gravidade do problema e também não falaram sobre a investigação da Polícia Civil ou o fato de serem alvos de uma investigação por um crime, que é a importunação sexual. Então essa foi a manifestação dos dois, eles que além de pedirem desculpas para a Dania Mendes, pediram desculpas também para outras pessoas envolvidas ali na situação, como a Bruna Grifal, que é outra participante do reality show, no caso do MC Guimê, para a Lecha, que é a mulher dele, que é cantora, que ficou muito abalada com tudo que aconteceu, demonstrou isso nas redes sociais e pediram desculpas para as pessoas envolvidas e para o público que acompanhava e que torcia para eles. Agora, é importante frisar, Muriel, um detalhe que a delegada Viviane Costa me disse, que é o seguinte: desde 2018, quando a gente teve essa lei da importunação sexual, passou a não ser mais necessário o depoimento ou sequer a queixa da vítima para que um inquérito pudesse avançar, para que uma investigação fosse adiante. Então eu fiz especificamente essa pergunta para ela, eu disse assim: doutora, a Dania Mendes está voltando para o México, provavelmente não vai poder ser ouvida pela delegacia.
ela não colheu depoimentos nem hoje nem ontem, né? Então, é muito possível que ela não fale nesse inquérito, pelo menos não presencialmente na delegacia. E aí? E ela me disse, Pedro, não tem problema. Mesmo sem a queixa, mesmo sem o depoimento, se ficar provado que teve importunação sexual, as pessoas podem ser indiciadas, denunciadas e responsabilizadas judicialmente pelo que aconteceu dentro da casa do Big Brother. Então a expectativa agora, Muriel, é justamente essa, que ela consiga tentar entender de fato a dinâmica dos atos, se isso se enquadra ou não em importunação sexual, para poder aí sim fazer as próximas diligências, ouvir testemunhas e tudo mais, Muriel. Esse é um ponto muito importante, Pedro, que você traz para a gente inclusive relembrar, porque a Dania Mendes, a participante mexicana, que inclusive já voltou, né, lá para o México, logo depois, na quinta-feira, quando os dois foram expulsos, ela, inclusive, inicialmente não reclamou, aparentemente, sobre nenhuma ação, nenhuma atitude dos dois. E mesmo assim, as investigações foram abertas do lado de fora da casa. Então, é um ponto muito relevante para a gente prestar atenção, como existem provas, pelo menos por enquanto, tudo indica, tudo que a gente viu, pelo menos nas imagens que o Big Brother, o reality show, mostrou pra gente, tudo indica que existiu sim uma importunação sexual. Claro que aí pela frente existem muitas investigações e muita coisa deve surgir ainda, além de ouvir, né, as testemunhas, como você mencionava há pouco, mas tem esse fato importante que a Dania Mendes nem precisa se expor, passar pelo constrangimento, muitas vezes, de ter que falar ainda mais sobre isso. Ela que claramente ficou muito traumatizada com tudo que aconteceu, ela que se sentiu culpada, que a gente precisa sempre lembrar aqui que a vítima, de forma alguma, é a culpada por esse tipo de situação. Foi uma atitude que partiu dos dois, do MC Guimê, também do Cara de Sapato, e a gente vai seguir acompanhando, claro, cada atualização sobre esse caso, o que vai acontecer daqui para frente com os dois também a gente vai seguir acompanhando, até para que a gente entenda e para que a gente aprenda também um pouco mais como sociedade de modo geral, porque esses reality shows, eles muitas vezes são reflexos da nossa sociedade. A gente precisa lembrar, o Pedro citou também exemplos antigos que já existiram de um homem prensando uma mulher contra a parede no Big Brother Brasil. A gente teve caso de intolerância religiosa, de racismo religioso, de racismo de modo geral também. Tivemos casos de estupros também que chegaram a ser investigados. Então a gente sabe que muita coisa ainda pode surgir, as investigações vão seguir adiante e Pedro Duran vai continuar voltando aqui para conversar com a gente sobre esse assunto que, como eu disse, vai render bastante durante essa semana. Obrigada, Pedro.